Ouço. Eu gravei alguns vídeos para demonstrar algumas técnicas livres, né, que a gente possa fazer em casa. Técnicas que a gente possa treinar sequências livres do karatê, né, as possibilidades de defesa, de ataque, né, e também treinamento de mão, não de uma maneira profunda, como se treina no Matuara, colocando quadril, ombro, né, aquela coisa do kigue. Não, não é isso. Eu fiz um treinamento ali, eu exemplifiquei ali uma ideia de treinamento que pode ser feito de uma maneira simples, só para fortalecimento. Algumas pessoas podem fazer, outras vão aconselhar não fazer. O mestre Riga Onna, do Goju-Ryu, ele costuma fazer um trabalho parecido. De uma pedra, né? Ele faz esse tipo de fortalecimento, né? Do Seiken, né? Do Seishô, eu acho que Shutô também usa e tal. Eu acho que é importante, né? A gente ter os punhos preparados. Porque, assim como o karatê sem que não é karatê, o karatê sem os punhos, os braços, as pernas, o corpo inteiro preparado, ele fica vazio, né? Ele preza muito por isso. Eu acredito na sobrevivência da arte. Eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, independente de quem sejamos, de que grau tenhamos. Eu acho que como ser pensante, a gente pode olhar o cenário que está aí e ver que tem muita coisa a ser melhorada. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu acredito que o intuito do programa seja unir as pessoas e fazer com que a velha guarda do karatê se reúna para fazer com que as coisas aconteçam. Tá? É claro que as coisas são confortáveis para muita gente, do jeito que estão. Mas eu acho que não há necessidade de todo mundo agir dessa forma. Eu gostaria de dar uma satisfação também para as pessoas que estão aguardando a continuidade do programa. É aquilo. Tudo no Brasil a gente tem que fazer por conta própria. Né? Se a gente não tem apoio financeiro, não tem patrocínio, ou não tem um apoio de mídia, a gente nesse mundo moderno a gente acaba fazendo por conta própria. E fazer por conta própria implica em várias coisas. Né? É tempo que as pessoas não têm, auxílio que a gente não tem, não pode contar e tudo. Então eu estou tentando investir em equipamentos para que a gente possa fazer um trabalho mais apresentável, mesmo sendo no YouTube, um canal que é mais livre, que qualquer pessoa pode postar um programa lá, nós podemos, né, tentar melhorar a coisa. Então essa satisfação eu quero deixar registrada aqui para todos vocês. O blog ele já está acontecendo mais, porque ali eu posso agitar entrevistas via e-mail, ou mesmo pessoalmente, mas sem necessariamente gravar, devido à carência de equipamentos. Algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas se não tinha equipamento para fazer o programa, por que começar? Eu acho que é o seguinte, eu costumo agir muito, não digo por impulso, mas na intuição, e é aquela coisa, eu senti que era o momento de fazer o programa, de correr atrás, de fazer o que acontecer. É claro que o primeiro programa, a abertura foi improvisada, o áudio está ruim, né? Mas quem conseguiu entender a ideia do programa e ouvir as ideias do programa, ficou satisfeito e quer mais, né? Então, estou aqui para dar essa satisfação. Eu quero também dizer que é interessante que as pessoas vejam o programa e comentem e divulguem esse programa no meio, né, das artes marciais, principalmente dentro do Karatê-Do, porque, embora tenha um intuito de unir as pessoas, né, no ramo marcial, eu quero que o pessoal do Karatê, mesmo os mais graduados, os profissionais e tudo, né, não só nós, os estudantes, eu quero que eles percebam que tem gente ligada, que a gente sabe que o Karatê é muito forte, que é uma arte muito completa, né? Então eu acho que talvez o fato desses profissionais que estão encabeçando, né? Eu não digo os profissionais que encabeçam mafiosamente, isso tem no Karatê, tem no Jiu-Jitsu, tem no Kung Fu, tem em todas as artes marciais, gente que vai lucrando em federações, etc.
embora eu não esteja por dentro de nada, né, de estrutura, de federações, nem nada. A gente sabe que tem coisas que acontecem de maneira errada. Agora, o que eu estou querendo dizer é que essas pessoas que não estão nesse ciclo barulhento, nessa bagunça, nessa coisa da máfia, que elas tentem fazer a parte delas, assim como eu tento fazer a minha como estudante, né? Tento fazer a minha parte como um cara que quer que a arte sobreviva. Eu acho que o que falta é a raça, a vontade, né? Inclusive o mestre Sorraco, falando comigo via Facebook um dia desse, falou que o que causou tudo que aconteceu no Karatê foi a desunião, né? Ele que é uma lenda também, então quanto o Kiyoshi Benedito, o Nelson, né? O Mão de Ferro, o Myoshihan Kung e tantos outros profissionais antigos. Eu acredito que esse pessoal, se juntar, possa de repente fazer, nem que seja de uma forma descompromissada ou não de maneira oficial, mas só o fato deles se juntarem para fazer alguma coisa já é fantástico. Vamos dar uma olhada agora, um pouco nos vídeos, né, sequências que eu fiz. Eu acho que pode ser interessante para quem quer estudar em casa, quer ter um reforço, ter um detalhe a mais, ou até mesmo ideia de sequências livres, né? Para quem não conhece o Goju Ryu, também eu gravei 3 sequências. Inclusive, quero ressaltar que no Goju Ryu, a gente sempre começa com a perna direita à frente. Nesse vídeo, não houve esse compromisso, porque não era um kata. Não era um kata pré-estabelecido nem nada. São movimentos de vários katas, kihon, né? Aquela coisa toda. Então, acho que vai ser bem interessante, né? Então, só queria explicar esse detalhe, que realmente o que a gente estuda no Shotokan Ryu, todos os katas e movimentos começam com a perna esquerda. No Goju Ryu, com a perna direita. Mas nesse vídeo, né, a exibição dos movimentos livres eu não fiz com esse compromisso. Então eu começo com a parte esquerda, né, do corpo, a perna esquerda e etc. Vamos lá dar uma olhada.
Vamos ver agora um treinamento que é aquela coisa. Ele não é um treinamento, como eu falei no início, para botar quimê, para botar ombro, quadril, nada disso. É um treinamento que, por exemplo, o mestre Rigaona, é possível ver nos vídeos dele, ele treinar com pedras e bater as costas da mão, treinar de diversas formas. Inclusive o pessoal do Ueshiyu treina muito numa madeira que não é exatamente maquiara, apesar de eles também treinarem maquiara. Eles treinam o fortalecimento, né, das partes, que é a ideia um pouco desse treinamento que eu gravei para vocês verem. Entendeu? Algumas pessoas, como eu falei, podem não querer treinar, mas eu acho que faz parte do fortalecimento dos punhos. Eu acho que é aquela coisa. O calejamento, quem vai trazer é o maquiara. Esse tipo de treinamento que eu gravei para vocês, ele mostra um pouco também de uma resistência para a parte óssea, acostumar com resistências rígidas, a parte muscular, né? Todas as partes, cotovelo, chutou, queixou, tudo, tudo. Então vamos dar uma olhada também.
Obviamente, falar, né, de artes marciais ainda é difícil, porque eu acredito que quem viveu a chegada das artes marciais aqui, né, do Karatê-Do principalmente, naquela época, tem uma concepção totalmente diferente da juventude de hoje. Eu acredito. E vale lembrar também que isso aqui também não é uma continuidade do programa, é uma satisfação mesmo, né? Foram alguns vídeos que eu reuni, que eu fiz, para dar ideia de treino livre, para as pessoas também que aprendem de uma maneira sem captar a mecânica da coisa e acaba ficando de forma programada. Kizan, Gyakko, Magueri, Kizan, Gyakko, Magueri. As pessoas tentem estudar novas possibilidades. Eu não estou dizendo gente supergraduada, não. Quem sou eu para fazer um vídeo para pessoas supergraduadas? Eu estou falando para quem está iniciando, né, para ter uma ideia de como o Karatê pode ser rico, pode ser, como que ele pode fluir de uma maneira bem legal. Então o intuito desses vídeos é mais esse de divulgar uma diversidade técnica, uma fluidez, né, da coisa, e acaba tentando mostrar que a arte é uma arte que tem uma versatilidade bem diferente do que elas pensam, porque, por exemplo, quando eu fazia taekwondo, há muitos anos atrás, eu lembro que as pessoas, na época, assim como o pessoal do Kung Fu que eu conheci, que elas achavam que o karatê era muito duro. E depende muito do praticante. Tem realmente o karateka pesado, fortão, que ele tem um karatê mais, né, fincado na terra, aquela coisa mais, que tem uma qualidade maravilhosa, né? A gente sabe que o karatê é dividido, né? Tem o lutador com características de urso, que é o pesadão, o tigre, que é o forte, mas é ágil, o gato, que é ágil, o cavalo, que ele usa bastante as pernas e tudo. Então ele tem essa diversidade. Então as pessoas talvez desconheçam um pouco esse aspecto, né? Que vem muito da parte, provavelmente, das heranças chinesas, né? Do Kung Fu e tal, para comparação com o animais, etc. Mas eu acho interessante as pessoas, as poucas vezes assim, que eu pude apresentar, né, o Karatê-Do para pessoas que não conheciam a arte, ou conheciam só o Karatê de campeonato, ou o Karatê que elas veem em demonstrações ou em filmes, etc., elas viram que era diferente. Então, peraí, gente, tem coisas diferentes. Existe a linha olímpica, a linha esportiva e a linha do Karatê-Do. Acho que as pessoas têm que saber diferenciar um do outro. Eu acho interessante falar disso, né? Assim como, um dia desses, vendo uma entrevista do mestre Hélio Gracie, antiga, claro, que ele já faleceu, ele falava que o jiu-jitsu para briga é né, um marcial, e o de competição é outro. Taekwondo provavelmente é a mesma coisa, né? Taekwondo para uma situação real é usado de outra forma, né? Então o karatê é a mesma coisa. O problema é que as artes estão sendo apresentadas de uma maneira que eu acho assim, prejudicial. Prejudicial no sentido do seu fundamento, do seu sentido de ser. Hoje em dia tem gente que acha que só o Krav Maga é uma arte marcial para guerra. Que só o jiu-jitsu funciona para situações reais. E não é assim também, entendeu? Eu acho que tudo é a maneira que a coisa, como foi apresentada. Então, na época dos veteranos do Karatê, do Kiyoshi Benedito, do mestre Sorraco Bastos, o sensei José Luiz Pisca, e tantos outros, o mestre Saddam Moilu, tanta gente aí maravilhosa. A concepção das artes marciais era outra, né? Então, eu acho que é importante ter qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de trabalho a favor do Karatê-Do, porque o que fez das artes marciais, né, que são bastante exaltadas, né, hoje em dia, como foi, inclusive, bastante citada por mim no primeiro programa, né, o programa piloto, o Jiu-Jitsu, né, dos Gracies, assim como o Muay Thai, o que fez essas artes crescerem
foi justamente a raça daquelas pessoas praticantes, a união dos praticantes desses dois estilos, dessas duas artes, e a vontade que aquilo crescesse. Sabe? Que o fanatismo da família Gracie, pelo juízo deles, sirva de exemplo para todos nós do Karatê-Do, no sentido de pegarmos o que a gente aprende, de pegarmos o que a gente acredita que funciona, que realmente a gente vê que funciona, que é bom, vamos dizer, usado, e sabiamente usado, e colocar aquilo para frente. Eu acho que ninguém, sabe, você aí que é faixa amarela, vermelha, laranja, verde, qualquer graduação, não precisa ser profissional, não precisa estar às portas do profissionalismo para ter a consciência de que o Karatê é muito mais do que um esporte. De que o Karatê é muito mais do que ali no dojo fazer pontos. O Karatê é uma coisa muito perigosa. Né? A história dele mostra isso, né? A potência dos golpes, né? O resultado das lutas são terríveis, né? O estrago que o Karatê faz no adversário, quando treinado, a maneira que ele é antiga, né? Porque se você for treinar o Karatê esporte, ele vai correr o risco de ser mais um Karatê com falhas que não precisavam existir. Eu não estou desincentivando a prática do esporte, muito pelo contrário, acho que o esporte também é um caminho. Mas eu acho que se o lado marcial da arte não se fortalecer, se ela, assim como ela foi concebida, né, a arte, não prevalecer, não sobreviver, as pessoas não terão a oportunidade de conhecer o que eu, graças a Deus, conheço a cada treino, conheci durante os anos que eu pratico, e pretendo praticar, e vão apresentar um Karatê fraco, porque Karatê, pensando em marcar ponto, ele tem uma visão diferente. É importante a gente tentar resgatar a espiritualidade da coisa também, não só o lado marcial, como a espiritualidade da coisa. Seria interessante muitas pessoas não necessariamente aderirem a religiões asiáticas, né, a seguirem ao pé da letra tudo, mas eu acho que seria interessante trilharem um caminho assim de conhecimentos com relação ao budismo, né, com relação às artes terapêuticas asiáticas, à língua, né, japonesa, se você é um praticante de karatê. Não estou falando que as pessoas devam obrigatoriamente e necessariamente aderirem a essas práticas. Mas eu acho importante as pessoas conhecerem a essência disso, porque no Karatê-Do, a essência dele é totalmente baseada no conhecimento do corpo humano, que está lá na medicina oriental, no conhecimento e na proximidade com a espiritualidade, que vem do Zen budismo. Então é interessante a pessoa estudar, que ela vai ver que a coisa é muito além do esporte. E ela vai ver, vai rastrear as raízes da coisa, vai perceber o tamanho da arte, vai ver que realmente o karatê não é somente o esporte. Ele traz os benefícios que o esporte traz. Na minha visão, até mais. Né? Mas ele é muito maior do que ele está sendo vendido. Ele está sendo vendido de uma maneira, uma imagem fraca, perante algumas artes marciais que não se preocupam com o lado esportivo. Então isso traz um desequilíbrio, obrigatoriamente. Né? Eu acho interessante as pessoas conhecerem os aspectos antigos da arte, esses conhecimentos que eu citei da parte japonesa, nós do Karatê-Do, sabe? Uma vez eu fui na realidade 2 vezes a São Paulo e passei no bairro da Liberdade, né? É fantástico o clima que a gente pode observar ali,
Eu encontrei monge japonês, não era nem budista, era um monge shintoísta, nem português falava. Um clima maravilhoso, quer dizer, nós temos a colônia japonesa aqui, no Brasil, especificamente em São Paulo, se não me engano no Sul também. A gente tem que aproveitar, né? A gente tem muita a oportunidade de beber na fonte do karatê tradicional, do judô tradicional, né? Eu acho que é legal, eu acho que é válido para todos nós que estudamos a linhagem japonesa, né, a ciência das artes marciais japonesas, a gente focar nesse aspecto. A gente focar nesse aspecto de, pô, vamos resgatar o que os antigos mestres trouxeram para a gente. Não adianta a gente encontrar pessoas, como encontrei há uns bons anos atrás, pessoas já na faixa marrom, as portas da faixa preta, tendo que ter uma maturidade e responsabilidade grande, o rapaz não sabia nome de mestres antigos, não sabia o que era um maquilara, entendeu? Não sabia quem trouxe, sabe? E ao mesmo tempo nós vivemos num país onde temos grandes mestres brasileiros dessa arte. É gente de muita competência, gente que treinou com o mestre Masatoshi Nakayama, como é o caso do Shihan Sorraco Bastos. O meu Shihan Kung treinou com o mestre Hirokazu Kanazawa, poxa, o mestre Okuda, muita gente, mestre Sagara, e por aí vai. Portanto, vamos estudar, entendeu? Eu acho que tem que ser assim. E para finalizar, eu ainda digo uma coisa para vocês, que parece até que poderia ser uma ousadia. Mas não se espantem se nós não viermos a sermos uma continuidade do que existiu no Japão. Porque a gente tem tudo para isso aqui no Brasil. Nós temos tudo para podermos caminhar no caminho certo. Porque a linha do karatê do tradicional, ela sempre foi muito unida aqui. Eu até acredito muito mais aqui do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O judô também é a mesma coisa. Nós temos, como eu falei, se eu não me engano, no primeiro programa, 3 artes que ficaram muito fortes no Brasil. O karatê-do, o judô e o jiu-jitsu. O jiu-jitsu trabalha de uma forma tão forte, tão legal, que o próprio mestre Hélio Gracie desenvolveu um método dele lá, os filhos aprimoraram lá a coisa e tudo bem, criou-se uma coisa independente. Mas em virtude da base firme que tinha, a mesma coisa no judô. O judô é um estilo extremamente completo também. Né? Então, é interessante que a gente venha a descobrir essa essência, que a gente venha a descobrir que realmente a gente tem a faca e o queijo na mão. Nós estamos muito bem servidos aqui no Brasil. Basta cada um de nós ter a humildade de entrar no nosso dojo, diante do nosso Shihan, do nosso sensei, se sentir uma criança. Porque o karatê, ele ensina isso, o judô também, etc. Entrou no dojo, o orgulho vai ficar ali fora. A vaidade vai ficar ali fora. Porque você não dá um passo concreto nas artes marciais com arrogância, com prepotência, né? Eu, pelo menos, os poucos passos que eu dei, que talvez para um homem normal que não estuda nada possa parecer muito, eu só consegui dar os passos que eu dei quando eu me coloquei no meu lugar. Quando eu comecei a ver que existiam várias pessoas bem mais graduadas, bem mais estudadas, bem mais fortes, etc, etc. E que a cada momento que eu recebesse um golpe, um treino, ou qualquer coisa assim, que eu fosse divertido por algum erro, etc., que aquilo era para o meu crescimento. Que eu não tinha que deixar aquilo me atingir lá dentro. Então, eu acredito que por essa razão, muitas pessoas
se afastem de certos dojos. Né? E o rapaz que eu citei da faixa marrom, por exemplo, se ausentou. Se ausentou lá do dojo que ele, no caso, ele veio de um esportivo, nos visitou, treinou um tempo, foi embora. Foi embora porque não se sentiu bem. Agora ele teve a hombridade suficiente, necessária e bem legal da parte dele, de chegar e falar, olha, aqui entre vocês, eu não mereço essa faixa marrom. Ele falou. Lá, da onde eu treinava, da onde eu vim, lá é assim. Eu estou no ritmo deles, mas daqui não. Quer dizer, existe uma diferença. Né? E essa diferença que deve ser trabalhada. Assim como tem muito competidor que é bom de karatê também. Eu não estou generalizando, por favor, não me entendam assim. É porque tem muita gente que vive no karatê esportivo e acaba não conhecendo o karatê com Nagyoza, o karatê com Neuazá, só conhece o Atemi e o Azar, mesmo assim para marcar ponto. Então fica difícil, né? Eu conheci rapazes com cabeça de criança, que, pô, treina o karatê e, sabe, fica fantasiando, vendo filme chinês de Kung Fu. Entendeu? Esse tipo de mentalidade tem que acabar. O filme, seja de Kung Fu, de karatê, né, os filmes antigos que eram maravilhosos, mesmo de baixa produção, do Sony Chiba, eram maravilhosos, né, de karatê, são bons, influenciam positivamente. Os filmes chineses, produções chinesas do Jack Chan, do próprio Bruce na época, o Jet Li, são maravilhosos, mostram filosofia, mostram uma técnica muito apurada, mas é filme. Vamos pegar o nosso karatê e trabalhar ao modo real. Foi isso que o Judo fez, foi isso que o Jiu-Jitsu fez, foi o que a Luta fez, que o Muay Thai fez, e que o karatê sempre fez. É por isso que quando eu falo que a concepção dos veteranos era outra, é por isso. Ninguém se baseava em filme. O filme só estava ali no cinema para incentivar aquela geração. Mas a mentalidade era outra. Eu peço novamente desculpa a todas as pessoas que estão aguardando uma continuidade do programa. Mas assim que eu tiver o equipamento necessário para poder servir com qualidade, né, aos entrevistados e a vocês que assistem, o programa vai estar no ar. Ouço.